Estamos no ar aqui hoje, mudando um pouco aqui quem está aqui a apresentação hoje no Hangout, mas isso não faz muita diferença. Estamos recebendo aqui hoje o Jota Santos, que é o fundador da Arca, né, o grupo que... Sim, Giovanni, desculpa te interromper. É só para fazer uma pequena correção. É pode falar. Um dos fundadores. Tiveram Um outros. dos fundadores. Beleza. Então, já começa aí se apresentando aí. Tem a palavra. Bom, eu sou o JC da Arca. Na verdade, eu sempre me apresentei como JC. J Santos é como está o meu perfil no Facebook hoje. Meu nome, na verdade, é João Caetano. É o JC, que é o J Santos, que é o João Caetano. Mais ou menos isso. Eu e mais um grupo mais uma galera, um grupo de desocupados, a gente, cerca aí de uns 5 anos atrás, aí, mais ou menos, a gente criou a ARCA, a Associação Racionalista de Céticos e Ateus. A gente ficou aí no ar, fazendo hangout um tempo. Tem uma página no Facebook, tem blog, tem algumas mídias, e hoje em dia a gente está meio apagado aí, vivendo um pouquinho do passado. Pois é. Diane, apresente-se. Eu, a mais amada, só que não. Não mesmo. Vou chorar. E Daniel Drage, direto do Japão, apresente-se. Boa noite para vocês. Eu sou o fantasma de todos os grupos, o Ghost, né? Estou aí nos grupos desde da organização, né, de todos esses grupos, mas sempre escondido, sempre sem aparecer, né? Colocando a cara a tapa um pouquinho só agora, mais recentemente. Pois Pronto. é. Então, Jota, você está preparado para expurgar o mal da Terra? A gente fazemos o que a gente podemos. Fazemos o que a gente podemos. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Essa pessoa aqui, você expurgaria? Ou não? Mas eu sou um cara muito da paz, assim, um cara que acho que todo ser humano, o pior que seja, merece ter o seu lugar ao sol. Mas eu vou dizer, mesmo com esse pensamento assim da paz e tal, esse é um cara assim que chega a embrulhar o estômago. Compreensível. Pela forma do cara pensar, assim, eu acho que expurgaria, assim. Tá expurgado, então. Apagar aqui. Esse cara. Pô, esse cara não expurgaria de jeito nenhum. O cara é sensacional, cara. Um cara muito gente fina. Um cara que deu uma contribuição imensa aí para a humanidade e continua dando. Mas você concorda com a abordagem dele, a forma com que ele lida com esse assunto? Rapaz, assim, eu acho que esse meio do ceticismo, do ateísmo, a racionalidade, né, é um meio em que existem diversas formas de pensar muito diferentes umas das outras. Dificilmente você vai encontrar um ateu ou um cético que pense igual ao outro em todos os segmentos, de todas as formas, entendeu? Então, assim, obviamente, não só ele, como muitos outros aí, vou ter sempre pontos que eu vou concordar e pontos que eu vou discordar, mas no caso dele especificamente, são muito mais pontos que eu concorde do que discorde. Justo.
Então ele fica. Pô, com certeza. Próximo. Pô, Turing, eu tava tentando explicar pro meu enteado hoje mesmo, meu enteado de 6 anos, ele perguntando sobre computador, porque disseram para ele que o primeiro computador era muito grande e ele não estava acreditando que o computador é algo tão pequeno, né? Eu explicando para ele, tentando explicar, esse cara me veio à cabeça, né? Um cara também que foi sensacional, um cara que foi meio que injustiçado pra caramba, mas pô, não tem como expurgar um cara desse, não. Ele Temos todos que agradecer, né? deveria estar aqui até hoje. Inclusive, se não fosse ele, a gente não estaria fazendo esse hangout, provavelmente. A gente tem que agradecer a ele por estar fazendo o Muito, hangout. muito, com certeza. Alan Próximo. ateu, homossexual e pai da computação. Bill Maher. Pô, cara, esse cara é sensacional. Esse cara é sensacional. Eu queria ter metade da capacidade que ele tem, assim, de abordar os assuntos com uma facilidade, assim, extrema que esse cara tem. Ele é genial. Eu fico impressionado como é que a questão cultural ela é fundamental, né, para tudo na nossa vida. Porque você vê, os Estados Unidos, que assim, é um país que é extremamente religioso, entendeu? E esse cara consegue ter um programa lá, periódico, né? E eu não consigo imaginar um programa do mesmo modelo, do mesmo perfil desse cara aqui no Brasil, por exemplo, que é um país, digamos, laico, né? É praticamente um paradigma, né? Uma contradição. Mas esse, com certeza, eu não expurgaria, não. Justo. Esse cara. Rapaz, esse cara não me é estranho, não, mas vou ser sincero para vocês que eu não sei quem é esse cara, não. Você não conhece Edinaldo Pereira? A fisionomia dele não me é estranha. Os deuses. Eu vou colocar um pouquinho aqui. Alguém poderia resumir, assim, o que seria esse cara, só para mim? Não, eu vou colocar uma musiquinha dele aqui rapidinho. Ah. Para você ouvir. Só para você ver quem é. Tá ouvindo? Não. Não. É. Qual o nome dele? Edinaldo Pereira. Ixi, piorou o negócio, né? Então vamos passar lá pro próximo para não enrolar mais aqui. Por via das duas, eu não expurgo, não. E Rapaz, essa mulher, ela é muito contraditória, né, cara? Assim, tem gente que ama ela e tem gente que odeia. E assim, eu só não expurgo ela porque, como é que eu vou dizer assim, por exemplo, o Datena é um cara que eu tô vendo aqui no dia a dia, eu sei quem ele é, né? Não tem como eu não saber quem ele é. E essa mulher é uma mulher que, assim, as coisas que a gente sabe, pelo menos eu não cheguei a viver no mesmo período que ela, assim, conhecendo ela, sabendo quem ela era, entendeu? O que eu sei é o que a história conta, o que alguns contam, mas é uma pessoa assim que eu não expurgo por muito pouco, hein? Por muito pouco. Uma questão, então, de contexto cultural, né? Sabe, aquela questão de você, na dúvida, você presume a inocência, entendeu? É meio que isso, mas as coisas que eu ouvi falar dessa mulher aí, que eu li sobre ela, cara, me deixaram de cabelo em pé. Enquanto tem muita gente que dissemina aí mensagem de autoajuda com a imagem dela. Acontece. Então ela fica. Fica. Próximo. Esse cara aqui.
O Pedro? Sim. Pô, Pedro é meu brother, cara. Pedro é meu irmãozaço. Porra, esse cara aí não expurgaria nunca. O cara já dormiu na minha casa, já dormi na cama dele. Olha aí. Pô, me amarro no Pedro de graça. Pedro é muito gente boa, cara. É uma das pessoas mais sensacionais, mais inteligentes que eu tive a oportunidade de conhecer. Inteligentíssimo. Inteligentíssimo, cara. Um cara assim. E eu só tenho a elogiar ele. E tem uma história aí que. Não sei nem se eu posso falar isso, se ele vai gostar ou se não vai. Mas eu fui cupido dele, cara. Eu Olha aí. arrumei um pé de meia para ele, que hoje em dia nem tem mais, já terminaram e tal. Mas eu fui cupido dele e da menina aí. E rolou uma história bem legal aí dos dois, muito tempo. Sensacional. Passar pro próximo. Esse cara. Pondé? Sim. Cara, eu vou ser Ele sincero para você que esse daí eu prefiro passar, porque eu não conheço muito. Eu sei quem é, que se trata, qual pessoa se trata, mas foi uma pessoa que nunca me. Eu vi assim, uma tamanha importância que eu pudesse buscar alguma coisa mais sobre ele, não. Justo. E esse? Pô, esse aí é o meu irmãozinho lá de trás dos montes, Dito, pô, Portuga, grande Portuga da Arca. Esse cara, ele me procurou na época que a gente fazia os hangouts da Arca, querendo, tipo, ele adorou o nosso trabalho na época da Arca e ele queria fazer algo parecido, só que lá em Portugal. E a gente conversou e ele achou um formato parecido lá em Portugal. Na época, a gente chegou a criar Hangout do Brasil e Hangout de Portugal separadamente, para você ter uma ideia. É um Não cara sabia também dessa. sensacional. Ele, na época, tinha o Hangout do Brasil era no sábado e o Hangout da Arca de Portugal era no domingo, se não me engano. Ou a gente intercalava, fim de semana sim, fim de semana um, fim de semana outro, alguma coisa assim. Não, era no domingo dele, entendeu? Ele e o Paulo Palma também, que trabalhava junto com ele, fazendo hangout em Portugal. A gente chegou a... Na época, eles chegaram a entrevistar um padre português que meio que conhecia toda a história daquelas crianças que diziam ter visto a Virgem Maria em Portugal. Foi um hangout sensacional, cara. Um padre que falava mal da Igreja Católica. Impressionante o hangout, foi muito bom. Super recomendo aí para quem tiver interesse procurar esse hangout aí no canal da Arca. Depois a gente pode colocar ele na descrição. Mas esse aí não expurgo, não. Inclusive era para ele estar aqui hoje e Era sumiu. para ele estar aqui. Tô quase expurgando ele só por causa disso. Expurga, ele merece. O delete aqui tá quase ainda. Acabou. Você só expurgou uma pessoa, foi uma das pessoas que menos expurgou até hoje. Ai, é tela de infinito. Então, agora as perguntas. Diane, por favor. Pode começar. Então, eu tenho uma pergunta inicial. O Arca é nosso avô, pai da Groselha. E hoje da Arca teve a Lanterna Verde. Como sair da Lanterna Verde para a Arca? Tipo, o que é a Lanterna Verde e o que é a Arca? Explica a diferença. Como foi para essa? Na realidade, a Lanterna Verde não foi para a Arca. Não aconteceu isso. Lanterna Verde eu acho que está mais para um precursor da Groselha do que da Arca. A Arca, vou resumidamente falando, assim, em 2013,
2013, há cerca de 5 anos atrás, aí, né, quase 6 anos, eu comecei a me preocupar com o crescimento da bancada evangélica na política, sabe? Eu que sempre fui ateu, né, de nascença, e nunca fiz questão de falar isso para ninguém, assim, de ficar jogando aos quatro ventos, assim, sou ateu. Eu comecei a me ver assim preocupado na época com um crescimento assim desenfreado da bancada evangélica e comecei a buscar alguma coisa sobre ateísmo, sobre organizações ateístas, sobre pessoas que estariam se organizando de alguma forma para tentar tipo meio que me proteger daquilo que eu estava com medo, entendeu? E de repente eu encontrei na época um grupo de ateus que na época se chamava Sou Ateu Brasil, sabe, né? E fazia até encontros presenciais aí no Brasil inteiro. E fiquei alguns meses nesse grupo, aí teve uma discordância interna lá, uma dissidência, e metade foi para um lado e metade foi para outro, e a metade que saiu de lá, a gente se juntou, se organizou e criou a Arca. Na época a gente até fazia uma brincadeira assim que o grupo que a gente participava antes era o período pré-diluviano, né? Depois que houve dilúvio, aí a gente criou a Arca e a gente passou a ser da Arca, né? Na época éramos 8 administradores que saímos do outro grupo e fundamos a Arca. Entendi. O quê? Respondido? Tá, Respondido? só que tem umas perguntas aqui dos comentários que eu queria ver aqui para ler para você. Sim. Aqui, pergunta do Alejandro. A crítica dos autodominados céticos, que segundo alguns estariam focados nas críticas no politicamente correto, nos cultos de atenção, bababá, e nos muçulmanos, mas não falhando mesmo com a direita extremista, caindo às vezes em discursos familiares. Há críticas? Podia repetir novamente? Eu não entendi muito bem o finalzinho. Tá. Eita. Segundo. Tá ouvindo? Sim, estou ouvindo. Tá. A pergunta é se há crítica dos autodominados céticos. Porque, segundo alguns, estariam focados essas críticas no politicamente correto, nos muçulmanos, no CJW, mas não falando mesmo com a direita e a extrema-direita, caindo muitas vezes em discursos similares. Assim, conforme eu falei mais para o início, nesse meio das pessoas que são mais céticas, né, é difícil ter uma unanimidade, né? As pessoas pensarem assim da mesma forma. É muito difícil isso. Não é uma coisa assim. Tipo, na religião, você pega pessoas assim que são da Igreja Batista, por exemplo, né? Então, aquilo é uma doutrina. As pessoas que estão ali, elas seguem uma doutrina e elas seguem assim, mais ou menos ali a mesma linha de raciocínio, entendeu? É uma coisa muito homogênea, né? Obviamente tem discordância, tem um ou outro que pensa diferente, mas é uma coisa um pouco mais homogênea, né? Você pega qualquer outra denominação de religião, espiritismo, qualquer coisa, as pessoas seguem aquela doutrina, né? Segue um dogma, ela segue algo, é uma cartilha que tem para aquela pessoa seguir. Já o ateísmo, ele não tem um dogma, ele tem uma cartilha para você seguir. Então,
O ateísmo, ele nada mais é do que a falta de crença, né? Você não crê em determinadas coisas. E a pessoa, quando é cética demais, a pessoa não só ela duvida da existência de coisas paranormais, de Deus, essas coisas, como ela duvida de tudo, entendeu? E, assim, eu sou um cara extremamente cético na minha vida, para tudo, entendeu? Qualquer coisa que você falar para mim, eu vou analisar friamente aquilo ali, e eu vou pegar detalhezinhos e vou pensar assim, não, pô, cara, isso daí não tem lógica, isso que essa pessoa está falando. Ou então, não, tem lógica, pode ser que seja verdade, entendeu? Então, assim, essa questão de críticas, tem pessoas que vão criticar mais um determinado segmento, outros vão criticar mais outros, mas não é uma coisa assim que eu tenha como dizer que no ateísmo o foco é criticar determinada coisa ou outra, né? Vai ter sempre uma certa discordância nesse meio. Vai ter sempre... tem pessoas, por exemplo, eu, pelo menos, eu subentendo que dentro do ateísmo, as pessoas que vivenciam essa forma de vida, né, de não crer em tudo, não crer em coisas sobrenaturais, não temer um Deus, esse tipo de coisa, geralmente são pessoas que sofrem determinados preconceitos na sociedade, né, pelo simples fato de não crer. E isso acaba levando determinados ateus a se solidarizarem com outras minorias, com outras pessoas que sofrem preconceito, entendeu? Como o racismo, como homofobia, xenofobia, esse tipo de coisa, entendeu? Mas, ainda assim, dentro do ateísmo, você vê pessoas que são céticas, que são ateus, que sofrem preconceito, e que ainda assim carregam um preconceito arraigado dentro de si contra outras minorias, entendeu? É uma coisa assim que na minha opinião, por exemplo, seria meio discrepante, seria meio estranho. No entanto, são coisas que acontecem e que não tem como a gente tapar os olhos e dizer que não acontece, entendeu? Acho que deu para responder. Sim, sim. E tem comentário aqui de uma pessoa que gostava muito de você, Felipe, sabe, Alto Camarás. Fala, sou daí das vezes que eu participava do Hangout da Arca daqui de Israel. O judeu ateu? O judeu ateu. Pô, um abração aí, Felipe. Pô, mó tempão, né, cara? Eu me lembro que a gente fez um hangout com o Felipe, que ele participou de última hora, assim, e ele estava no trabalho dele, no posto de trabalho, e lá já estava amanhecendo, estava de manhã cedinho, e ele saiu do posto de trabalho e continuou gravando, andando lá nas ruas, lá de Jerusalém, se não me engano, indo para casa. Aí ele chegou em casa, no apartamento dele, mostrou como era o apartamento dele, tipo um bunker, com janela protegida contra míssil, bomba e não sei o que. Cara, foi um hangout sensacional, cara. Eu morri de rir aquele dia, muito maneiro, cara. Boa saudade. Um abração aí, Felipe. Então... Posso reformular a pergunta que você respondeu agora sobre o ceticismo e o ateísmo? Sim. Eu fui colocando aqui, né? Você colocou que o ateísmo, no caso, né? Você colocou o ateísmo, as pessoas que participam do ateísmo como pessoas que não têm uma unidade, cada um pensando diferente, né? E diferentemente das pessoas religiosas, né? Que seguem um dogma. Né? Mas aí eu vou querer aprofundar essa questão, vou querer te provocar um pouquinho daí. Tranquilo, sem problema nenhum. Um filósofo muito modinha, muito famosinho no meio ateísta, geralmente é o Nietzsche,
né? Sim. E uma das bases, uma das maiores críticas do Nietzsche em relação a tudo seria a questão da ideologia, né? O que ele combate seria a ideologia. Ele foca nos cristãos, no cristianismo, mas, no fundo, o que ele combate é a ideologia, seja ela qual for, né? Exatamente. Seja ela religiosa, seja ela existencial, pragmática, como o comunismo, socialismo, capitalismo, tudo que termina com ismo. Quando a gente começa a definir um movimento ateu ou indivíduos ateus numa organização com representantes e a gente começa a dizer ateísmo, a gente não está também virando uma ideologia, né? Porque, por exemplo, aí eu vou citar hoje a maior representante dos ateus que a gente tem hoje, que seria a ateia. Muitas vezes, né, a gente vê o comportamento de alguns membros que não difere nada de muitos religiosos. Também. Então, será que... Aí a pergunta, né? Será que a gente não... mais cedo ou mais tarde, a gente não vai ter um líder dogmático, alguém que vai colocar essas regras e a gente vai se tornar tão idealista quanto os religiosos? Cara, assim, justamente por eu pensar dessa forma mesmo, que você até questionou, é que eu acredito que isso é uma das coisas mais difíceis de acontecer, entendeu? Porque, digamos assim, quando eu e mais uma turma, a gente criou a Arca, eu lembro que a gente respondia muita gente que questionava assim, mas vocês estão fazendo mais uma religião, alguma coisa assim, né? Desse tipo. Cara, eu acho o seguinte, eu penso o seguinte, eu não sou representante de nenhum ateu, eu sendo um fundador de uma associação de ateus, eu não represento nenhum ateu, tá? Eu não sou representante deles, eu simplesmente criei uma associação de alguns ateus que estavam dispostos a participar dessa associação, entendeu? Mas eu nunca, eu cheguei a ser convidado para algum programa, alguma coisa, até programa de TV, algumas coisas assim, participei de programa de rádio na época, e eu sempre deixei isso muito claro, assim, toda vez que eu começava a falar no início de alguma entrevista, alguma coisa, eu sempre deixei isso muito claro, eu sempre falei assim, olha, eu estou aqui dando a minha opinião, tá? E no máximo, a opinião de alguns dos fundadores da associação em que eu faço parte. Mas eu nunca vou estar representando os ateus, entendeu? Os céticos, os racionalistas. Tá? A gente nunca se deu a esse direito de se dizer representante de nenhum ateu. Justamente por isso que eu estou te falando, porque é algo muito difícil. Cara, eu já conheci ateu que tem medo de fantasma, tem medo de coisa sobrenatural, entendeu? Isso é normal. O cara pensa assim, eu não penso, entendeu? Eu seria capaz de ir num cemitério de madrugada, ficar chamando por qualquer alma penada, porque eu sei que não vai aparecer nenhuma, entendeu? Eu não tenho medo nenhum disso. Eu sempre torci minha vida inteira, meus 42 anos, para aparecer um Exu, um negócio na minha frente, e nunca apareceu, entendeu? Já conheci pessoas que diziam que incorporava isso, que incorporava aquilo. Eu falo, não incorpora na minha frente porque vai passar vergonha. Eu vou fazer você passar vergonha, entendeu? E nunca incorporou na minha frente. Então, assim, eu tenho a minha forma de pensar, outro ateu tem outra forma de pensar, e assim por diante. E as formas são tão diversificadas, tão diferentes uma das outras, que você não consegue ter uma unanimidade no ateísmo, pelo menos na minha opinião. A ateia, ela tomou uma proporção maior, assim, como organização, entendeu?
justamente porque até ela partiu mais para o lado jurídico da coisa, entendeu? Eu não estou falando da TEA como associação, eu estou falando da TEA como página no Facebook, tá? A página no Facebook da TEA é uma coisa mais descontraída, mais para brincadeira, mais para zoeira, e às vezes na brincadeira a gente faz as pessoas pensarem também, mas a TEA como organização, eu conheço os diretores da TEA, eu conheço o Daniel Sotomayor, conheço outros que fazem parte ali da diretoria da TEA, e assim, o foco deles é mais tentar justamente defender alguns ateus que sofrem algum tipo de preconceito, alguma coisa, juridicamente falando, entendeu? Já houve casos da TEA, por exemplo, defender um menino que queriam obrigar ele a rezar o Pai Nosso dentro da sala de aula, ele se negou, foi expulso da sala de aula, foi humilhado, até me parece que entrou com uma ação judicial contra a escola, uma coisa assim. Eu não sei assim, de detalhes mínimos, mas eu sei que a TEA ela sempre buscou esse tipo de auxílio a quem faz parte da TEA, quem se associa, quem paga uma taxa lá, mensal, anual, que seja, entendeu? Então, é uma associação um pouco mais organizada, digamos assim, do que a Arca, né? Ela tem um CNPJ, ela tem advogados, ela tem um corpo, uma estrutura que o intuito dela, ao meu ver, é esse, é tentar criar uma estrutura que faça um contraponto a essa bancada evangélica, aos desmandos de uma bancada evangélica que só vê o umbigo dela, os caras querem aprovar leis esdrúxulas, entendeu? E a TEA, por exemplo, ela tem vaga em comissão de direitos humanos de algumas câmaras municipais, se não me engano, em São Paulo, provavelmente em outras também, entendeu? Ela consegue fazer a voz, pelo menos, da diretoria valer em determinados setores da nossa sociedade, entendeu? Agora, se você me perguntar assim, a TEA, ela é a representante dos ateus no Brasil? Eu vou falar para você, não é. Não existe um representante de ateus, nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo, entendeu? Porque o ateísmo não é um dogma, não tem uma doutrina. O ateísmo é uma comparação esdrúxula, que eu sempre ouço as pessoas falar, é você tendo uma televisão com diversos canais, é como se a religião fosse um canal e o ateísmo fosse a TV desligada, ou seja, você não tem como comparar o ateísmo com uma religião, entendeu? São coisas totalmente diferentes. Antes de passar para outra pergunta aí, deixa eu compartilhar a tela. Você vai me dizer se esse dia aqui foi louco. Esse dia foi louco? Pô, cara, esse dia aí foi loucaço, foi maravilhoso, cara. Olha só, eu fui convidado, a Arca foi convidada pelo cara que organiza isso, que é o Babalorixá Ivani dos Santos. Tá? Ele que organiza, ele faz parte, da diretoria, ou comanda o CEAP, que é um centro eu esqueci o nome exato agora do negócio, mas é como se fosse uma ONG que protege as pessoas menos favorecidas, digamos assim, pessoas que sofrem com preconceito, mais voltado à religião de matriz africana, né? E ele cedeu uma entrevista para a gente na época para a Arca, tá? E foi uma entrevista maravilhosa, falando sobre intolerância religiosa, e na época, ao vivo, no ar, dando entrevista para a gente, ele me convidou todo o pessoal da Arca para participar desse evento, que foi uma caminhada contra a intolerância religiosa aqui no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, tá? E a gente escreveu esses cartazes aí
e foi lá para a praia de Copacabana, e lá a gente viu de tudo um pouco, cara. Tinha budista, tinha de todas as religiões que você pode se imaginar, tinha até satanista, tinha bruxa, wicca, tinha de tudo, cara, participando desse movimento. E, de repente, estava eu e meus amigos, assim, a gente caminhando, o Rafael, que está aí na foto, que era o apresentador do Hangout da Arca, né? Ele mora em São Paulo, mas ele estava no Rio essa semana, praticamente exclusivamente para ir nesse evento. E a gente estava caminhando e, de repente, uma senhorinha de uns 80 e poucos anos, assim, parou do nosso lado. Aí, ó, Rafael aí. Essa senhorinha andando assim do nosso lado, aí ela leu assim as faixas que a gente estava carregando, né, as cartolinas. Aí ela falou: vocês são ateus? Aí a gente falou: somos. Ela: ah, então o meu bonde é esse aqui. E ela foi andando do nosso lado até o final da caminhada, sabe? Cara, eu me arrepiei com aquilo ali, eu me emocionei, sabe, de ver aquela senhorinha. E foi assim, um evento de comunhão mesmo de todo mundo, sabe? Foi muito legal isso aí, cara. Esse evento foi muito legal mesmo. Que ano que foi isso aqui, inclusive? Se não me engano, foi 2014. Se não me engano, 2014, 2015, por aí. Sensacional. Diane? Então, me perguntaram aqui se a Arca vai voltar um dia, Gabriel Teles. Cara, o que acontece? A Arca é uma coisa assim que eu e outras pessoas a gente gostava muito de fazer, sabe? Uma coisa assim que eu sinto falta até hoje. Sinto muita falta de fazer o que a gente fazia na Arca, sabe? Era uma coisa que a gente fazia porque a gente gostava, sabe? Só que era um hobby, né, cara? A gente tem a nossa vida, tem as coisas que a gente tem que fazer, tem família, tem trabalho, tem um monte de coisa. E você imagina, a gente fazia um hangout a cada sábado, né? Todo sábado à noite. Acredito que vocês hoje em dia façam isso, né? E você sabe que não é fácil. Não é fácil. Correr atrás de convidado, criar uma pauta, sabe? É uma coisa que não é fácil. Não é. E se fosse uma coisa assim que desse pra gente viver disso, assim, sabe? Não fazer mais nada na vida, seria maravilhoso. Eu estaria fazendo até hoje, entendeu? Mas não é o caso. E assim, depois de tudo que a gente passou e que a gente teve que parar durante um tempo, que a gente voltou e parou de novo e voltou e ficou uma inconstância até quando a gente resolveu parar definitivamente, porque a gente viu que não dava mais, não tinha como, não tinha quórum, não tinha pessoal querendo fazer, com vontade de fazer mais, com tempo, com disponibilidade. Então a gente resolveu parar de uma vez. E hoje em dia, mesmo que eu tivesse assim, pessoas interessadas querendo fazer e voltar e fazer acontecer, eu ficaria meio com o pé atrás de que vamos voltar hoje para parar daqui a 6 meses de novo. Eu não quero mais isso, não quero mais ter esse sentimento ruim em mim, assim, sabe? Passar por isso novamente. Eu prefiro guardar como uma época boa, uma época gostosa, que eu gostei de viver, aprendi coisa pra caramba, aprendi muita coisa, entendeu? Cara, a gente teve a oportunidade, para vocês terem uma ideia, de criar um congresso aqui no Rio de Janeiro, numa universidade federal, na Rural, a UFRRJ, com palestras, onde a gente teve palestra do Pedro Ivo, teve palestra do Pirula, palestra do Sérgio Viúla, do Edson Amaro, são amigos muito queridos meus, e esse congresso, cara, foi um congresso numa universidade federal, o dia inteiro, começou às 9 da manhã, acabou às 5 da tarde, entendeu?
e a gente teve uma galera enorme na plateia, assim, para mim foi enorme, cerca de 100 pessoas, entendeu? A gente conseguiu reunir essas pessoas e a gente conseguiu dar um certificado assinado por uma professora da Universidade Federal, valendo hora complementar para os alunos, entendeu? Isso daí, para mim, foi uma coisa, por exemplo, foi inesquecível, sabe? Junto com outros amigos ateus aqui do Rio de Janeiro, que me ajudaram muito, e a gente conseguiu fazer esse congresso. Olha o Daniel aí. Mas eu Daniel, não gosto filho. de ateu, principalmente ateu judeu. Boa noite. Fala aí, meu camarada, beleza? Tudo beleza? Boa madrugada. Apresente-se, pra mim, meu boa noite caro. pra vocês. Apresentar, tudo bem. Eu me chamo Daniel Felipe. Eu moro tem quase 10 anos em Israel, completo ano que vem agora 10 anos. Sou judeu, ateu, ou mais ateu que judeu, sei lá. E tô na pista aí, né? A gente já fez muito hangout, né, JC? Lá no Arca, com a galera do Arca. Deixa eu fazer um comentário sobre o Daniel. Eu conheço o Daniel desde que eu tenho, sei lá, 1 ano de vida. Aí, Não sei se é 1 ano, acho que você tinha 5, 6 anos quando a gente se conheceu, hein, Gê? E manda lembrança pro seu pai. pode deixar. Eu tinha a paz do Daniel, religioso. Aí ele voltava a ser ateu. Aí depois de um tempo ele virava religioso. Depois ele virava... Não, eu fui muito religioso, muito. Quando eu conheci ela, eu fui muito religioso. Em 2011, eu virei ateu. Mas não é que eu virei ateu em 2011. De 2008 até 2011, eu estava deixando de ser religioso aos pouquinhos, até chegar em 2011, eu virei ateu. E foi assim que eu cheguei no Arca. Um período de transição, né, cara? Não é de um dia para o outro que eu virei ateu. Pô, deu uns 3, 4 anos para virar ateu. Não foi de um dia para o outro. Todo mundo já é religioso passa por uma transição dessa, né? Daquele de você ser um cara muito feroz, religioso. Aí você, vou não vou faltar à igreja, ou no meu caso a sinagoga, né? Botar uma reza aqui, não vai cair um raio se eu comer uma coisa que não é kasher, não vai cair um raio em cima de mim, né? Aí aos poucos você vai tirando aquele medo que a religião costuma colocar dentro das pessoas, né? Não vou falar em todas as religiões, mas a religião em geral, ela tem aquele gosta de botar medo nas pessoas, né? E aos poucos eu fui me libertando desse medo, até um dia eu percebi, cara, eu achei por acaso, achei alguma coisa de ateísmo, procurei na Wikipédia, fui ler, caramba, eu sou ateu e não sabia. Aí eu comecei a procurar no YouTube, cheguei na onde? No canal do Yuri, no canal do Pirula, depois eu cheguei no Arca. Então, Felipe, aproveita e faz sua pergunta aí, já que você já tá falando aí. Vai no embalo. Você acha que o ateísmo no Brasil está numa crescente ou deu uma estabilizada, ou até diminuindo depois dessa vitória do Bolsonaro, sei lá? Você tem algum dado sobre isso? Eu acho assim, que o ateísmo, como o Daniel falou aí agora há pouco, assim, como uma ideologia, assim, né? Como algo assim, como uma filosofia de vida, eu acho que... Não, peraí, JC, peraí. Ateísmo, para mim, eu digo, não acreditar em Deus, ponto, acabou. Não uma ideologia. Não acredito em Deus, ponto. Sim, ponto, isso. Isso eu acho que é uma crescente que não tem como voltar atrás. Eu acho que isso daí é uma crescente que não volta mais, entendeu? Independente. A gente pode viver um estado teocrático aqui no Brasil, entendeu? A gente pode viver uma ditadura, a gente pode viver os muçulmanos tomarem conta aquilo que for, mas eu acho Não, cara, por favor, não, tomara que não. Cara, eu não duvido de mais nada, cara. Há 5 anos atrás, quando a gente falava em Bolsonaro, o nego ria da nossa cara. A gente ria, é entendeu? Verdade. Dizia que esse maluco nunca... Não sei como ele é deputado, entendeu? E o cara tá aí como presidente. Então, nunca diga nunca, né? Eu hoje em dia, não duvido de mais nada, entendeu? Mas, assim,
eu acho que a disseminação do conhecimento na internet, assim, você ter acesso fácil a qualquer tipo de leitura de qualquer lugar do mundo, entendeu? Ela abre uma porta que nunca mais fecha, entendeu? Então, eu acho que é uma tendência natural da humanidade. Não sei se isso vai levar décadas, séculos ou milênios, mas eu acho que, no geral, assim, é algo que só vai crescer. Não tem como voltar, por exemplo, a um período como era na Inquisição, assim, sabe? Das pessoas terem aquela crença, a pessoa acreditar piamente, entendeu? Num santo, numa coisa assim. Eu acho que essa tendência disso aí é diminuindo. É a minha forma de pensar. Daniel, Tem que comentar aqui. segura o comentário. Daniel, faça aí sua pergunta. Eu de novo? O que você falou que tem algumas coisas que você discorda do Dawkins. Queria saber o que são essas coisas. Não, é de uma forma mais generalizada, digamos assim. Eu vejo o Dawkins mais como um antirreligioso do que como um ateu, né? Mas é o que eu quis dizer, assim, eu não critico ele por isso, entendeu? Eu acho que cada um é ateu da sua forma, entendeu? Eu posso, como é que eu vou dizer, assim, é tipo você falar que gosta de amarelo e eu gosto de vermelho, entendeu? Eu gosto de vermelho, eu não gosto de amarelo, mas eu não acho errado você gostar de amarelo, entendeu? Eu acho que isso é de cada um. Então, o que eu quis dizer, assim, de concordar com algumas coisas e discordar de outras é mais nesse sentido, entendeu? Eu acho ele, assim, um cara mais radical, entendeu? Do que eu, por exemplo. Mas quem sou eu para falar alguma coisa do Dawkins, entendeu? Eu não estou falando isso como uma crítica. Você acha que pode gerar um efeito colateral esse radicalismo dele? Não só dele, como de outros também, entendeu? Eu vejo isso como algo que possa, se não já fez, possa trazer algo mais nocivo para a gente do que se não fosse tão ativo assim, entendeu? Mas, ainda assim, reforço o que eu falei antes, assim, não é uma coisa que eu critique, entendeu? Eu nunca vou criticar ninguém por agir dessa forma, entendeu? Até porque cada um tem a sua experiência de vida, cada um tem as coisas que passou na sua vida, entendeu? O próprio Felipe aí, por exemplo, ele falou que passou por um período de transição. Cara, olha só, eu já organizei muitos encontros de ateus, a gente encontrei muitos ateus, e cada encontro que eu participava, a gente geralmente gostava de ouvir a história do outro, né? Cada um contar a sua história, como virou ateu, coisas desse tipo, né? Aquele momento da pregação. E para você ter uma ideia, Daniel, teve um garoto que uma vez contou para a gente que ele era de uma família que não era religiosa, tá? A família dele não tinha crença nenhuma, o pai nem a mãe. No entanto, eles achavam, na cabeça deles, que uma escola religiosa seria uma coisa boa para o filho deles, entendeu? Então, de repente, os caras colocaram a criança, o filho deles, para estudar numa escola religiosa. E o filho dele foi crescendo dentro daquela história, daquela escola, né, estudando a Bíblia e tudo e tal, e chegou numa certa idade, assim, que ele começou a entender melhor aquilo ali e tal, e ele começou a ensinar para os pais o que ele aprendia na escola, entendeu? Tipo, 7, 8 anos de idade, 9 anos, ele aprendia as coisas sobre religião na escola e levava para dentro de casa. E os pais dele foram gostando daquilo e começando a se tornar mais religiosos e frequentar a igreja,
frequentar a escola religiosa e tal, e se tornaram religiosos, assim, assíduos, sabe? De ir à igreja toda semana e tal, tal, tal. Só que aí o garoto chegou nos 14, 15 anos de idade e de repente o garoto começou a enxergar que ele era ateu, entendeu? E o maior medo que ele tinha era de como ele ia contar isso para os pais dele, entendeu? Que ele fez os pais dele serem religiosos. Você imagina a situação, a cabeça do moleque, entendeu? Aí você pergunta para mim, você acha certo ele não contar para os pais dele que ele era ateu? Eu não acho certo, eu acho que ele tinha que contar. Mas quem sou eu para dizer para ele o que ele deve fazer da vida dele, entendeu? O cara viveu a vida dele, não fui eu que vivi. É nesse sentido, eu quis dar isso como exemplo, entendeu? Não é uma coisa, eu não critico ninguém, nenhum ateu que seja de um jeito ou de outro, entendeu? Eu acho que cada um é da sua forma. Mas, assim, as coisas que eu não concordo é de não concordar para mim, de eu não fazer igual, entendeu? Ô, JC, eu passei por uma coisa parecida com você. Teve dois rapazes, que eu chamei eles para o judaísmo, são judeus, né? Só que eles não eram praticantes. Um deles virou rabino hoje em dia, e o outro ainda é ortodoxo, mas não é rabino. Foi estudar num colégio ortodoxo, tudo. São duas pessoas ortodoxas, um deles é rabino. Hoje, sei lá, quantos anos depois de ter passado isso, eu fui contar para esse que é rabino, que é meu amigo, contei para ele que eu sou ateu, ele ficou todo decepcionado, mas a gente depois de continuou conversando, a gente é amigo até hoje, mas foi engraçado. Acabou com a infância do cara. Porque eu que trouxe o cara pra religião, né? Porque eu era religioso, pô, bem, não sei o que lá, vou pra sinagoga, reza por causa da tarde, sei lá o quê. Aí depois eu largo tudo, eu que era sei lá, o rabino do garoto, ele virou rabino e eu larguei tudo. É muito complicado. É um terreno que a gente, eu pelo menos eu acho assim que a gente tem que pisar com certo cuidado, entendeu? Eu tenho um monte de amigos, parentes que são religiosos, entendeu? E eu nunca vou gostar de respeitar uma pessoa pelo fato dela ser religiosa, entendeu? Eu acho assim, eu posso atacar a doutrina, eu posso atacar a ideia, entendeu? Eu posso dizer, por exemplo, que a Igreja Católica é extremamente hipócrita quando ela proíbe o uso da camisinha, entendeu? É extremamente irresponsável isso por parte da Igreja Católica. Eu acho que isso é o fim da picada, é uma coisa extremamente absurda a Igreja Católica proibir o uso da camisinha, entendeu? Mas eu nunca vou criticar um católico por ser católico, entendeu? Eu acho que a pessoa é aquela história, né? A pessoa ela merece respeito. A ideia ela pode ser contestada. Entendeu? Então, Diane, você ia ler um comentário aí. Assim, aí que o Buda escreveu assim: vocês entrevistaram a Túlia, isso é a coisa que eu mais invejo de vocês. Entrevistamos quem? A Túlia de Mello. Do Ilha, poxa, cara, do Ilha. Cara, eu vou ser sério, assim, para vocês que eu lembro desse período assim com uma nostalgia muito grande, assim. Eu tive a oportunidade de aprender muita coisa mesmo. Eu e a Michelle, na época, éramos quem mais fazíamos as pautas das entrevistas, entendeu? E, assim, eu tinha que pesquisar, eu tinha que correr atrás, eu tinha que estudar sobre a pessoa, eu tinha que fazer a minha parte ali para tentar transformar aquela entrevista numa coisa assim, o melhor possível. E a do Ilha de Mello, cara, ela é uma pessoa fantástica, sabe? É uma pessoa muito dócil, carismática, assim, simpática demais, entendeu? Ela O JC, fala para quem não sabe quem é a Adúlia de Mello. Por acaso a gente sabe, mas deve ter gente que não sabe. A Adúlia de Mello, ela nada mais, nada menos que uma brasileira que trabalha na NASA, identificando e meio que decifrando as imagens do Hubble. Basicamente, é isso que ela faz, entendeu?
Então é uma mulher que ela tem um conhecimento da, do universo, Astronomia. né? Da astronomia, das galáxias, das estrelas em geral. Cara, a mulher é demais, cara. Ela agregou muito assim na Arca na época. E foi justamente a entrevista que ela deu pra gente foi justamente na época do que estava se comemorando os 25 anos do Hubble, algo nesse sentido, entendeu? Foi sensacional, cara. Show. Desculpa cortar aí, só para complementar. Nessa época, eu nunca perdi uma oportunidade de convidar alguém para o Hangout, cara. Eu ia numa palestra de alguém, assim, o cara podia ser famoso, que fosse. Quando acabava a palestra, eu ia lá conversar com ele e falava, meu camarada, ó, eu sou da Arca e eu sou isso, eu faço aquilo, e eu queria convidar você para ser nosso entrevistado lá, você topa? Aí o cara, topa, às vezes topava ali na hora, depois nem conversava mais, nem respondia as mensagens que eu mandava e tal, mas nunca perdi uma oportunidade, cara. E a do Ilha de Melo foi um caso assim. Eu fui no Planetário da Gávea, aqui no Rio, num evento que teve com palestra dela e tal, e um monte de coisa. E quando acabou a palestra dela, eu levantei, fui lá e conversei com ela, na época até por intermédio do Bruno do Nupesc, que a gente também já entrevistou diversas vezes, também sobre astronomia, astrobiologia, um cara sensacional também, e ele já tinha conhecimento com a Duília, ele me convidou para esse evento, e lá nesse evento eu convidei a Duília e ela participou do Hangout com a gente. Muito bom. Antes de passar para a próxima pergunta, eu vou perguntar, esse dia foi louco? Deixa eu colocar na tela. Esse dia foi louco? Esse dia foi um dia loucão também, e até porque a Arca em si meio que a gente já não estava mais fazendo Hangout já há algum tempo. Cara, esse dia foi um evento que teve, se não me engano, o nome desse evento acho que foi o Pinch of Science, onde cientistas se encontram em bares para conversar sobre ciência, sobre astronomia, sobre biologia, sobre todo esses I aí. E nesse dia, cara, eu trabalhei durante o dia, e quando eu saí do meu trabalho, eu dei um jeito, que eu queria ir nesse evento, queria muito ir nesse evento. O Davi Arola, do Papo de Primata, que também é um dos fundadores da Arca, o Davi, não sei se vocês sabem disso. Esse cara aí é um dos culpados também da gente ter existido. Ele tinha me chamado para esse evento, e eu saí do meu trabalho, corri para lá e fui para lá, e na época eu era plantonista, recebia chamado de cliente por telefone, e no meio do evento lá eu recebi um chamado para ir para um cliente, tive que sair de lá para ir trabalhar, entendeu? É uma das coisas aí que acabou me tirando da Arca, essa questão do trabalho é complicado para a gente poder conciliar as coisas, mas esse dia foi muito legal, cara. A gente sentou numa mesa lá com diversos cientistas, diversos divulgadores cientistas. Aí nessa foto tá o Rafael, o Estevão Slow. Cara, esse senhorzinho aí do lado do Slow é um coroa assim, inteligentíssimo, tem um currículo fenomenal. Eu esqueci o nome dele agora, cara, mas um cara sensacional também, que esses caras, esse tempinho aí que eles tiveram para tirar essa foto aí foi assim, muito pouca coisa, cara, porque ficava o tempo todo na mesa, as pessoas faziam fila para poder conversar com esses caras. Show. Quem que agora é o Felipe? Faça a sua pergunta.
Eu queria que você fale um pouco da época que o Sérgio Viola apareceu também no Arca. Eu acho que foi uma época muito maneira também, né? Sim, sim. O Sérgio Viola também foi um dos participantes da Arca. Ele não foi fundador, mas chegou a ser um membro atuante da Arca. Para quem não conhece o Sérgio Viola, é um cara que tem uma história também fenomenal, um grande amigo meu. O Sérgio Tem um Viola blog dele, né? é fora do armário.net, se não me engano, é o blog dele. Cara, esse cara, ele era de uma família extremamente religiosa e ele cresceu nesse ambiente familiar religioso, se sentindo mal por ter trejeitos de homossexual, mas achando que ele era muito másculo, machão, entendeu? Achando que era muito errado ele ter esses trejeitos homossexuais. Ele chegou a ser pastor da Igreja Batista. Ele chegou a casar, ter 2 filhos, viveu uma vida de hétero, né? E, de repente, ele criou, dentro da Igreja Batista, o movimento Moses, que era um movimento de cura gay, entendeu? E ele se deu conta, depois de 10 anos, com esse movimento de cura gay, que ele não conseguiu curar nem um gay e nem ele mesmo, entendeu? E, de repente, ele deixou de ser pastor, largou a igreja, se assumiu homossexual, virou ateu, né? Não acredita mais em nada. Ele tem um livro muito bom contando a história dele. Sim, tem um livro que conta a história dele. Eu esqueci o nome do título. É Em Busca de Mim Mesmo, alguma coisa assim. Eu acho que é. Eu li no tablet. Tem digital o livro, muito bom. E uma coisa impressionante, cara, que até hoje ele de vez em quando vai na Igreja Batista, ele dá tipo palestras lá na Igreja Batista, ele conversa com o pessoal, ele tem amizade com o pessoal de lá. É uma parada muito interessante, cara. Eu não sei muito bem se é palestra, mas eu me lembro que teve uma vez que ele participou de um hangout com a gente e ele comentou isso, que ele tinha ido a um evento da Igreja Batista, que ele discursou lá para o pessoal, uma coisa assim. Eu acho isso muito interessante. E é um cara também fantástico. E é uma das pessoas assim que eu tive um grande prazer de ter conhecido nesse período aí na Arca e ter entrevistado ele. Até o mais de Laudenir chegou a conhecer também? Sim, Laudenir, amigão meu. Laudenir, a gente entrevistou ele falando sobre deuses, sobre Brahma, sobre Antártica. Poxa, JC, eu tive aí no Brasil, sei lá, eu tive no Brasil uns 3 anos atrás, eu encontrei com o Laudenir e o Sérgio Viola, a gente foi tomar uma cerveja, pena que você não veio, eu não estava sem contato, seu contato, poxa. Sim, eu me lembro assim, nessa época, que me parece que você me mandou uma mensagem em cima da hora, uma coisa assim, ou um dia depois, uma coisa assim. Pode ser, pode ser. Aí eu ainda falei contigo, poxa, se eu soubesse tinha ido e tal. Parabéns, Felipe. Pô, na próxima vez a Diana vem com a gente também. Pô, me chama, bora. A Diane é minha conterrânea aqui, é carioca. Pô, mas eu também sou carioca. Sim, mas você tá longe pra caramba, pô. Você tá aí do outro lado do mundo. Cara, eu tô na cidade chamada Beersheba, que é onde Abrão veio, sabe? A história de Abrão, boa parte passou por aqui. Cara, uma das coisas assim que foi mais legal desse período da Arca é que justamente essas amizades assim que a gente faz na internet acabam se tornando reais no campo real da vida mesmo, né? Por exemplo, eu ia viajar para São Paulo, aí eu já entrava em contato com a galera lá de São Paulo, encontrava uma galera lá, a gente sentava para bater um papo, tomar uma cerveja e tal, já conhecia lá uns 10. Aí o outro dia eu vou para Minas, aí encontrava uma galera em Minas. Eu fui para Brasília, encontrei uma galera em Brasília. E vice-versa também.
o Pedro Ivo esteve aqui no Rio, eu fui praticamente guia turístico dele, levei lá no Cristo Redentor, dei um passeio na cidade com ele, mostrei a cidade para ele, ele dormiu na minha casa o dia que ele ficou aqui no Rio, entendeu? Cara, o Pirula, eu encontrei com ele em São Paulo algumas vezes para a gente tomar uma cerveja, bater um papo. Outras vezes ele esteve aqui no Rio, ele participou lá do congresso que a gente fez e a gente também sentou aqui para tomar uma cerveja, bater um papo. Então, assim, aonde eu vou hoje no Brasil, cara, tem uma galera lá de Feira de Santana e é amigão meu, Feira de Santana, lá de Fortaleza, Nádia Fidanza, que eu falo com eles, cara, o dia que eu for nesses lugares, eu quero encontrar eles, quero sentar, bater um papo, tomar cerveja, entendeu? Porque são amizades que a gente faz, que a gente conhece, assim, a gente se conhece virtualmente, mas a gente quer, tipo, fechar aquele laço, assim, ó, hoje eu encontrei fulano presencialmente, assim, a gente se viu, né? Cara, o Maestro Boggs é uma figuraça que eu conheci, cara. O Maestro Boggs, ele é pequenininho, parece o anão do Senhor dos Anéis. Ele é mais alto ou mais baixo que o Nando Moura? Cara, o Nando Moura eu não vi pessoalmente e não faço questão nenhuma de ver. Mas o Maestro Boggs é uma figura, cara. Eu gosto muito dele. Adorei. Boggs, vírgula. Não. Muito bom. Ó, tem uma pergunta aqui. Segura a pergunta. Daniel, você tem mais uma pergunta aí ou não? Eu vou deixar vocês correrem. Eu estou aqui formulando alguma coisa. Eu deixei umas coisinhas prontas, mas deixa correr o assunto de vocês, aí qualquer coisa eu entro no gancho. Show. Falei, Diane. A Raquel perguntou qual a importância da separação entre a religião e o Estado? Pô, cara, eu acho que é total, né, cara? É total. Todo o país que a gente viu aí, né, toda a história da humanidade que misturou religião e política deu merda, né, cara? Todo lugar do mundo. Então, assim, eu costumo dizer que a religião é algo muito pessoal. É uma coisa, assim, de cada um. Que não deve ser imposto a outros. A religião cristã, ela tem uma palavra que para muita gente soa bonitinha, mas que eu acho assim uma palavra horrível, uma ação horrível, que é evangelizar, né? Evangelizar, traduzindo para mim, é impor aos outros a minha religião. É isso que eu enxergo na palavra evangelizar. Então, por exemplo, eu entendo que por exemplo, eu posso acreditar na vassoura sagrada, eu posso acreditar no pinguim dourado, eu posso acreditar em qualquer coisa. Isso é um direito meu, entendeu? Eu posso acreditar que se eu andar com um sapato preto e o outro amarelo, eu vou ter mais sorte do que se eu andar com um sapato da mesma cor, entendeu? Agora, eu nunca vou poder impor isso a outra pessoa, entendeu? Quando eu imponho isso a outra pessoa, é aí que mora o problema. E quando você mistura religião com a política, você nada mais faz do que isso. Porque, um exemplo, se o cara que vai assumir a presidência do Brasil, ele é católico, ponto. Ele só é católico. Mas a religião dele não influencia no governo dele. Não é uma coisa que diz respeito ao governo. Ninguém precisa nem saber que ele é católico ou deixa de ser. Entendeu? Agora, quando o cara ele assume a presidência, ou um governo, um estado, ou a prefeitura, ou qualquer coisa, desde o executivo, legislativo, não importa, e ele acha que a religião dele ela tem princípios morais que devem influenciar na forma dele governar, aí a gente acaba se submetendo a aquele dogma daquela pessoa que ela decidiu seguir
para a vida dela. E ela teve a opção de escolher para a vida dela, mas que ela quer impor a minha. Entendeu? É isso que eu acho o maior absurdo de se misturar religião com política. E o mais impressionante, no caso da religião evangélica, que hoje em dia é que eu vejo é a que mais tenta impor aos demais os seus dogmas, é que foi uma religião que foi perseguida aqui no Brasil na década de 70 e 80. Foi uma religião que se utilizou do recurso do Estado laico para se manter, entendeu? A Igreja Católica perseguia a Igreja Evangélica aqui no Brasil na década de 70. As igrejas evangélicas sequer podiam se denominar igreja na época. Elas se denominavam casa de oração aqui no Brasil, entendeu? Então ela se valeu do uso do Estado laico para conseguir sobreviver no Brasil. Ela cresceu e hoje em dia ela simplesmente pega o Estado laico e joga no lixo, entendeu? Ou seja, ela cospe no prato que comeu. Então é esse o grande problema que eu vejo em misturar política com a religião. Justo. Eu só queria mandar um beijo para Raquel, um beijo para todo mundo que tá vendo aí de Bercheva. Olha aí, beijo para Raquel, então. Tá sempre acompanhando a gente. Então, antes de pergunta. O Gabriel até perguntou cadê o Mário. O Mário tá atrás da Mário. Que Mário? Que Mário? O Jota, esse dia aqui foi louco. Nossa. Cara, apesar da imagem, né, por incrível que pareça, eu sobrevivi. Além do hobby que eu tinha na Arca, eu tenho um outro hobby também que é o cinema. Eu gosto muito de cinema, de filme, né, tanto de atuar, de filmar, de fazer tudo, né? Então, participei de algumas oficinas de cinema, participei de alguns trabalhos, algumas coisas, e isso daí é uma websérie chamada Perfil Oculto, que é uma websérie que, não sei se vocês já assistiram Seven, os Sete Pecados Capitais, é como se fosse uma releitura de Seven para o Brasil, digamos assim, né? Onde pessoas ligadas a uma determinada religião assassinavam pessoas pelo simples fato de estarem cometendo pecados, coisas desse tipo. E eu, como vocês puderam ver ali na imagem, eu cometi o pecado da gula e fui comido. Isso está disponível por aí ou sumiu? Tá no YouTube. Mas, assim, eu não cheguei a atuar, não cheguei a ter um personagem na série. Eu simplesmente apareci ali uma pontinha, uma cenazinha ali de uns 10 segundos, se chegou a isso. Eu só apareci morto, praticamente. Eu só morri. Justo. Alguém tem alguma mais pergunta a fazer? O Vitor deu sinal de vida. Não acredito. Agora ele aparece. O Guga vai aparecer. Não, ele falou que tá de cama, tá doente, mal consegue falar. Caramba, fala sério. O cara rouba nosso ouro e não quer participar. Ele foi emocionado quando ele soube que ia me encontrar de novo. Ele falou que dormiu, se acordou agora. O Felipe, aqui vai ser Felipe que tá passeando pelas ruas mais uma vez, relembrando aquele hangout. Eu tô no trabalho aqui, ó. Carro da polícia. Não é da polícia não, é que eu sou segurança. A gente finalmente onde pega, Felipe, aí. O quê?
Eu achei que tinham finalmente de pego colocado você das grades. Eu sei de algumas coisas aí. Ele falou com a polícia aí, rapidinho. E polícia, eu trabalho na segurança. Eu tenho um carro que tem um giroflex também, uma sirene em cima, parece da polícia, mas não é polícia, não. Nada contra os policiais, mas eu não sou policial, não. Eu tô num carro que tem um tchacalaca ali em cima. Tchacalaca é um negócio de luz, mano. Não é polícia, não. Tchacalaca. Sei lá como fala em português, giroflex, né? É, giroflex. Jota, eu quero fazer 2 perguntas para você. Interligadas. Tem mais uma pergunta para você aqui. Fala aí. Qual foi o hangout da Arca que você mais gostou de fazer e qual menos você gostou de fazer? Caramba, cara. Deixa eu ver. O lance é que os que eu mais gostei de fazer foram muitos, não foram um só. É muito difícil eu colocar um só, assim. Mas, assim, um hangout, que eu não vou dizer para você assim que foi o que eu mais gostei de fazer, mas foi um hangout que me surpreendeu, assim, que eu estava vendo o hangout de uma forma negativa e quando o hangout aconteceu eu me surpreendi, eu acabei gostando muito do hangout. Por incrível que pareça, foi o do presidente da Terra, do Daniel Sotomayor. Porque eu não conhecia ele, nunca tinha conversado com ele antes, e eu tinha meio que uma visão ruim dele, pelo que eu via na internet, pelo que eu ouvia as pessoas falando e tal. E, assim, foi um cara que, quando eu convidei ele para ser entrevistado na Arca, ele foi muito solícito, foi muito simpático, a gente conversou e a gente fez um hangout e assim, o hangout que a gente fez com ele mudou muito a minha visão que eu tinha dele, entendeu? Então foi assim, foi um hangout que me surpreendeu. Quando o hangout acabou, eu falei, caramba, cara, não imaginava que esse hangout ia ser bom como foi, entendeu? Agora, assim, um hangout que para mim foi histórico, que assim, na questão de aprendizado, foi o hangout sobre direitos humanos com o pastor Henrique Vieira. Eu não sei se vocês chegaram a ver algum vídeo desse cara, mas durante as eleições agora, ele apareceu muito na mídia. Ele estava sempre junto com o Freixo, com o pessoal ali do Haddad, e falando sobre Marielle. Então, ele foi agora há pouco tempo naquele programa Amor e Sexo, na Rede Globo, foi no programa da Fátima Bernardi, no Encontro. Então, ele ficou muito na mídia agora há pouco tempo. E a gente fez um hangout com ele, assim, que foi muito bom. Que é um cara, assim, muito humano, entendeu? Que ele vê a religião de uma forma diferenciada da grande maioria dos religiosos. Entendeu? Assim, eu recomendo a quem quiser, quem tiver interesse, assistir esse hangout. E foi um cara que soube conversar muito. A gente, com todas as diferenças que a gente tem, ele sendo religioso, a gente sendo ateus, a gente se respeitou e conseguiu fazer um hangout muito bom. 2 religiosos que a gente entrevistou que foram muito bons, foi ele e o Ivanildo dos Santos, o Babalorixá. Os 2 foram muito bons. Desculpa, é que o Vitor tá falando comigo. O Vitor, ele mandou uma mensagem, idiota. Eu falei, a gente acabou de reclamar de você lá aqui na live. Aí foi, seu filho da puta, vou lhe comer o cu, desgraçado.
Só se ele colocar o chapéu de alumínio. Irmão, a vida acabou de caramelo. Caramelo. Vou demorar 6 meses. Vou voltar a dormir até amanhã. Dá a mesa de caramelo dele aqui. O Felipe ou Alguém aí nos o Daniel comentários tem Grazi, mais alguma pergunta? algum dos dois Olha, tem eu mais não sei se ele, perguntar. eu não sei se ele falou aqui na live o porquê. Na verdade, eu gostaria de saber o porquê. Se já falou, repete ou fala depois para mim. Porque não tem mais hangout da Arca. Eu não sei. Já falou. Eu não vi se ele já falou. Então me fala depois offline, que eu não sei. Eu tô curioso. Então eu vou deixar você curioso, depois você assiste do início. Ih! Meu beijo, gente. Deixem o like aqui, por favor. Ajuda a gente. Os likes. Então, acho que eu posso encerrar por aqui a parte das perguntas. Tá todo mundo? Pode. Show. O Eduardo costuma fazer aquelas perguntinhas rápidas, mas eu acabei nem fazendo, então vai ficar aí a dúvida. Jota, quem você gostaria de ver aqui sendo entrevistado no Roda Morta no futuro? Desculpa, deu uma picotada, eu não ouvi aqui. Quem você gostaria que fosse chamado aqui para ser entrevistado no Roda Morta no futuro? Quem eu gostaria que fosse entrevistado? Isso. Rapaz, eu vou falar uma pessoa que eu acho que vocês iam gostar muito de conversar com ela. Ela é advogada, ela tem um conhecimento jurídico muito grande, principalmente sobre essa área da política e a religião está se misturando, né? É a Nádia Fidanza. Ela é um dos membros da Arca, não foi fundadora, mas é um dos membros que eu tenho muito orgulho de ter junto comigo na Arca, e hoje posso dizer que é o membro mais atuante na Arca. Ela até hoje ela continua fazendo encontros lá em Fortaleza, encontros de ateus. Não é mensal, mas pelo menos aí de 2 em 2 meses acontece algum encontro lá em Fortaleza. Ela faz, digamos assim, projeto social lá em Fortaleza, onde ela arrecada brinquedos educativos e distribui em orfanato, coisas desse tipo, entendeu? Ela cria uma espécie de debate sobre determinados assuntos nos encontros lá em Fortaleza, muito legal. Eu recomendo para vocês, super recomendo. Show. Antes de finalizar, eu quero ler uma pergunta aqui. 2 perguntas. Para perguntar sobre a escola dominical para ateus. Para me falar sobre a escola dominical para ateus? Cara, assim, foi um assunto meio polêmico na época, que deu o que falar. A gente só quis fazer uma brincadeira, uma coisa assim, de zoação, em que a gente pegava um determinado capítulo da Bíblia e ia na sequência, sabe? Cada programa era sobre um capítulo da Bíblia. E a gente começou do início mesmo, assim. O nosso intuito na época era ir até onde desce, assim, ia na sequência da Bíblia, entendeu? Comentando cada um dos versículos de cada capítulo. Então, a gente começou no Gênesis 1 e lemos os versículos todos e a gente foi meio que tentando decifrar assim, cada versículo, tentando interpretar o que estava querendo ser dito, até porque, como muita gente diz, a Bíblia depende muito da interpretação de cada um, né?
não é uma leitura assim literal, ao pé da letra ali, cada um tem uma interpretação diferente. A gente deu a nossa interpretação de ateu para aqueles capítulos ali que a gente estava lendo, fazia umas piadinhas, umas brincadeiras. Teve gente que criticou, dizendo que a gente estava falando sem saber o que estava falando, mas não era uma preocupação que a gente tinha na época. A gente não estava preocupado em explicar algo aprofundadamente falando, historicamente falando, até porque é algo que a gente nunca acreditou. Né? Não tem por que você ficar querendo se aprofundar em algo que você não acredita. Você pode até ter um conhecimento daquilo, se for o seu intuito, mas você não tem obrigação de se aprofundar no conhecimento daquilo. Né? Essa Marcel perguntou o que aconteceu com a Michelle. O que? Eu não entendi. O que tem, Michelle? O que aconteceu com a Michelle? O que aconteceu? Por onde anda a Michelle? Rapaz, a Michelle é uma incógnita, porque na época que a gente fazia arte, ela participava assim, ativamente, era uma das pessoas mais ativas. Ela criava pauta, ela me ajudava a convidar, ela participava de todos os hangouts, tudo. E, de repente, do nada, assim, sem mais nem menos, a Michelle evaporou, sumiu. Sumiu do Facebook, sumiu do YouTube, sumiu do Google. Não achava nada da Michelle. Tentava ligar para ela, não conseguia. Ela saiu da página da Arca como administradora, saiu dos grupos, saiu de tudo. Ela sumiu. E ficou assim, sumida, tipo, meses. Até mais, né? Até mais que meses, eu acho. Quase um ano, assim. A gente não sabia o que tinha. A gente estava extremamente preocupado, achando assim que Michelle podia ter morrido, alguma coisa assim, entendeu? Aí, de repente, um dia, sem mais nem menos, ela apareceu e aí gravou mais um hangout com a gente, acho que uns 2 ou 3, ficou mais um tempinho, depois sumiu de novo, nunca mais eu vi. Aí ela agora tá meio que tipo o Cometa Halley, assim, de 76 anos ela passa. Eu mandei uma mensagem tem uns 3 anos, ela não respondeu ainda não. Antes de finalizar aqui, tem mais perguntas rápidas, com respostas mais rápidas ainda. Opa! Você não tem que pensar, é só responder. Tá. Um sonho. Oi? Um sonho. Um sonho de doce de leite. Eu ia falar essa sonho. resposta. Um sonho possível. De creme. Um livro. Um livro? A Bíblia. Eu não falei um gênero. Filme. Hã? Um filme. Um filme? Matrix. Sem dúvida. Comida favorita. Comida favorita? Rapaz. Macarrão. Boa, vai ser dos meus. Bebida alcoólica favorita. Bebida alcoólica? Whisky. Whisky. Grant. Whisky Grant Cowboy. Melhor de todos. Apple ou Samsung? Hã? Apple ou Samsung? Cara, picotou, não consegui ouvir. Apple ou Samsung? Apple ou Samsung? Caramba, cara. Motorola. Não. Eu... Nem Apple, nem Samsung, não gosto de nenhum dos dois. Tá ótimo.
Arroz em Oi? cima ou embaixo do feijão? Arroz em cima ou embaixo do feijão? Não, salada. Eu não como arroz e feijão. Pizza. Comida japonesa ou pizza? É o quê? Comida japonesa ou pizza? Porra, comida japonesa. Comida japonesa. Casa ou apartamento? Casa ou apartamento? Apartamento. Apesar de morar em casa. Cachorro ou gato? Cachorro ou gato? Peixe. Peixinho de aquário. Não, Tibi, você quer avisar quem vai estar aqui semana que vem? Oi? É possível. Mas quem é que vai estar aqui semana que vem? Eu não sei. Boa! Peraí, vou aqui na agenda. Segundo. Genial, Cipe. Eu achei que nem ia ter semana que vem, que a gente ia encerrar por esse ano, não. Não vai ter mais, roda morta, acabou. Tem que fazer uma retrospectiva. É. Claro. Jota, você tem algum recado final aí antes de encerrar? Rapaz, eu queria, assim, agradecer a oportunidade que vocês me deram de estar participando aqui desse Hangout, que para mim foi, assim, muito nostálgico. Eu lembrei muita coisa boa que eu vivi e me trouxe, assim, muitas memórias felizes. Fiquei muito feliz de ter visto o Felipe aqui, cara. Gostei muito de ter reencontrado o Felipe. Queria mandar um abraço aí para a galera que seguia a Arca, que assistia a gente, se por acaso estiver assistindo aqui hoje. Um abraço aí para todo mundo. Dizer que não é algo assim que a gente escolheu não mais fazer. Não é algo que a gente não deixou de fazer porque a gente não gostava. É porque não deu, é porque não dá mais, realmente. Acontece. É isso. Obrigado aí por tudo. Nós que agradecemos. Então, encerramos por hoje. Diane, palavra final. Palavra final, pé.